Bom, agora, né, neste momento, eu propus esse tópico, né, chamado Anarquismo, Educação e Ciência, né, pensando nas defesas do que os anarquistas faziam enquanto perspectiva de educação, né, pensando no que eu trouxe nessa formação de sujeitos e de consciências livres, né, eles aparece muitas vezes nas fontes da imprensa a palavra consciência, muitas vezes, como um pressuposto de entendimento de como essa população, né, essas pessoas, o povo, né, a classe trabalhadora, poderia se emancipar, né, emancipar suas consciências, né, nesse sentido, por meio de conhecerem, né, de se educarem nesse sentido, para que tivessem plena convicção das suas capacidades, né, do que a classe trabalhadora era capaz para se emancipar, né, para se transformar enquanto indivíduo, mas transformar o seu meio, né, enquanto transformar a sociedade, destruir o Estado nesse sentido, e buscar uma revolução social, né, lutar por uma revolução social, reivindicar nesse sentido. Então, no caso, né, das práticas do movimento anarquista, né, que vou pensando especificamente, vou falar sobre o contexto do Brasil, né, embora o contexto da Europa, né, seja também, né, esse momento basilar em que as ideias elas estão sendo propostas, né? Então, no caso das práticas do movimento anarquista já presentes durante a década de 1890 na cidade de São Paulo, né? Essa propaganda das ideias ela foi favorecida pela imigração, né? Assim como pela circulação de uma literatura anarquista que chegava ao Brasil a partir do Porto de Santos ou do Rio de Janeiro, né? Então, a mobilidade que os militantes carregavam em si, né, como já citei a Dilene Toledo comenta, né, nessa mobilidade, né, ao movimentarem suas ideias e experiências, né, se relaciona à disseminação do socialismo libertário no Brasil, né, pensando no contexto do Brasil. E daí é interessante como esses fatores eles estão relacionados, estão ligados aos próprios meios de comunicação que os militantes trabalhadores levavam, né, faziam. Então, à medida que a educação, né, também era uma esfera, né, como eu disse, os anarquistas, né, tinham várias esferas de como fazer essa luta, e a educação seria uma dessas esferas, né, da luta político-social. O movimento anarquista concebia a educação como um dos seus grandes instrumentos de ação direta, né? Então, Jomini, uma autora, né, Regina Jomini, no seu livro Educação para a Solidariedade, ela comenta que ajudar a semear e transformar as mentalidades, como eu comentei aqui, essa formação de sujeitos e consciências livres, era uma tarefa educativa, né, desses anarquistas, né, que se propunham a vincular a teoria, né, e a prática libertária, né, com o objetivo de organizar as massas, né, em que as massas se organizassem, né, que o povo se organizasse para um processo de transformação, de revolução social. Então, essa crítica que os anarquistas tinham às diversas formas de dominação, né, a exploração do proletariado pelo capitalismo, a crítica da moral clerical, da moral burguesa, né? Então, a educação para os anarquistas não deveria ser uma imposição, né? Pensando nesse aspecto teórico. Marx também traz essa discussão, mas no caso dos anarquistas, né, Proudhon e Bakunin já também traziam isso, né, Proudhon antes. Então, para o Bakunin, no caso, né, um estímulo às consciências para uma educação que formasse integral, científica e racionalmente novas pessoas, novos indivíduos. Esta era uma das premissas principais e basilares desse pensamento anarquista,
né? Então, a necessidade da educação ao operariado, e não somente uma instrução, né, mas a educação e não o instruir por instruir, o instruir as primeiras letras, o contar, né? E essa educação que resistisse contra o problema e atraso social e intelectual que eles viam, né? Visto que a educação, no caso, de forma geral, né? A educação, né? O ensino, enfim, era um privilégio da classe dos burgueses, também um conhecimento científico nesse sentido. Então, essa educação, para o Bakunin, né, ela estaria vinculada ao princípio de autonomia e liberdade ao coletivo. Ele disse bem assim em um dos textos dele, a liberdade do outro, longe de ser um limite ou negação de minha liberdade, ao contrário, sua condição necessária e sua confirmação. Então, a minha liberdade, eu não posso ter a liberdade se o outro não tem, né? A liberdade para Bakunin, para além da liberdade individual, ela tinha que ser uma liberdade coletiva. Então, por isso que seria importante essa formação para essa emancipação coletiva, nessa liberdade. Mas essa defesa de uma educação, instrução popular, também relacionada à ideia de uma razão e ciência positiva, não eram apenas características do movimento anarquista. Essa autora, a Edilene Toledo, ela comenta que a racionalidade científica, como um caminho para esse progresso da sociedade, era um traço comum naquele momento, né, das diferentes correntes socialistas que estavam inseridas nos movimentos dos trabalhadores, né, pensando no Brasil no começo do século XX. Então, é importante dizer, né, que esse discurso científico, racional, ele fazia parte desse repertório da época, né? No contexto em que a ciência, né, no século XIX, ela teve um papel assim enquanto modo de pensar a sociedade, né? Ela ganhava cada vez mais esse discurso, o discurso científico e cientificista também da época ganhava cada vez mais força também, porque havia também outras vertentes relacionadas também, como positivismo, por exemplo, né, doutrinas, por assim dizer. Então, o movimento anarquista, de certa forma, também instrumentalizou e, de certa forma, hibridizou algumas nuances do pensamento científico da época, né? Ao pensar essa racionalidade científica como um caminho para o progresso da sociedade. Porque eles também entendiam que seria natural, né? E aqui, quando eu digo eles, eu quero dizer, tipo, que alguns né, pessoas do movimento anarquista, né, alguns integrantes, isso poderia haver alguns dissensos também, né, entre si, mas, de forma geral, eles também entendiam que esse progresso da sociedade, essa emancipação, era um estágio evolutivo, que naquele momento estava passando por isso, mas que a tendência do homem, né, por assim dizer, seria essa evoluir e se emancipar, né? Eu trouxe aqui também este parágrafo, que é um artigo do Gilson Queirus, de 2020, intitulado Apropriação e Produção das ideias evolucionistas e cientificistas nos periódicos anarquistas brasileiros, acho que do início de 1900 a 1900 e pouco, acho que nas primeiras décadas do século XX mesmo. E aí ele discute um pouco como que as ideias cientificistas, as ideias evolucionistas, algumas narrativas científicas daquele momento e também a circulação de alguns autores
comuns do meio intelectual da ciência da época, né, como o Ernest Haeckel, o próprio Darwin e outros, aparecem nesse sentido nos periódicos, né, a ideia, mas ele também tenta estabelecer uma diferença entre essas questões como uma hibridização, mas que não significa que os anarquistas, por exemplo, eram positivistas, embora, no caso dos anarquistas brasileiros, né, embora houvessem esses diálogos comuns entre essas perspectivas, assim, e que também muitas vezes aparecem de forma diferente no discurso republicano, dos republicanos, por exemplo, quando pensavam essas ideias positivistas. Mas ele tenta estabelecer uma diferença. E aí ele diz assim: no caso do anarquismo brasileiro, a mediação da recepção das teorias evolucionistas, já no período republicano, ocorreu no marco de uma diferente compreensão ideológica e política da modernidade. Nesta visão do moderno conviviam a resistência e a denúncia do viés colonizador, autoritário, racista e hierárquico, frequentemente presente no caráter civilizacional destes discursos e reafirmado como instrumento de dominação pelas elites brasileiras. O ideário de igualdade e justiça social era, através de criativas e combativas hibridizações com o pensamento científico evolucionista, peculiarmente interpretado como instrumento de combate político. Tentaríamos perceber, no contexto brasileiro, a incorporação destes conceitos libertários acerca da evolução em narrativas de oposição às ideologias da ordem social hegemônicas na República Velha Brasileira, especialmente aqueles referentes ao capitalismo e à religião. Essas narrativas contra-hegemônicas e práticas de oposição podem ser compreendidas como nucleares para a constituição de um pensamento social anarquista. Então, muitas vezes também nesse sentido de se opor às premissas católicas, clericais daquele contexto, pensando que né, a Igreja Católica também no Brasil era muito forte, né? Então, esse autor ele tenta pensar nesse sentido. E como é que isso se relaciona ao contexto da educação, né? Pensando aí anarquismo, educação e ciência. Então, eu comentei que essas questões das propostas de educação integral, né? Essa não dissociação entre o intelectual e o manual, por exemplo, né? Já vem de pressupostos anteriores, né, a partir de Proudhon, de Bakunin, mas então houve um anarquista francês chamado Paul Robin, né, que já vinha também das discussões, das sessões que existiram na Internacional e tudo mais, mas ele é conhecido por ter sistematizado um documento chamado Educação Integral, sistematizado um programa, na verdade, do Comitê para o Ensino Anarquista de 1862, né, em que eram as ideias dele também, né, de pressupostos que ele tinha pensado de educação integral, da formação de escolas laicas e racionalistas, e que outros anarquistas assinaram neste contexto, nesse programa, mas a premissa era que a educação, né, proposta pelos anarquistas fosse integral, né, essa não dissociação entre intelectual e manual, uma educação racional, fundamentada na razão, e também a defesa do ensino misto, do ensino que eles chamavam de uma coeducação sexual, o que é uma educação entre meninos e meninas juntos, né? Algo que para nós pode parecer comum, né? Ver, né? Perceber as não diferenciações de gênero nas escolas, nas classes, mas no século passado isso também não era algo comum, né? Na Europa era um movimento que estava acontecendo, né? No Brasil, no início do século XX, isso não era comum, embora as propostas
também de escolas formais existissem, houvesse questões também das escolas que eram, né, de escolas que eram pobres, que não tinham recursos, né, e juntarem essas crianças numa mesma, no mesmo espaço, né, mas não era algo muito defendido no século passado. Mas aí os anarquistas, né, nesse programa do Comitê para o Ensino Anarquista, nessa proposta de educação integral, tinha principalmente esses três pilares, né? Então, essa ciência, essa defesa da ciência era uma maneira de interpretar, né, a realidade social pela ciência, né? Uma crítica, no caso, à perspectiva do ensino, né, de como era ensinado também as coisas, né, uma questão também de método, né, essa intenção, para além dos métodos, né, passa por uma preocupação, para além dos métodos de ensino, né, passa por uma preocupação da forma como é que era o ensino, né, então, a intenção desses anarquistas, né, de romper com um modelo tradicional de ensino, né, que de ensino tradicional, né? Eles pensavam essa maneira de separar esse ensino tradicional, que, segundo a concepção libertária, poderia conduzir esse indivíduo à submissão, né? Essa não emancipação das consciências. Então, era uma forma de tentar trazer pela ciência esse esclarecimento, né? Tornar essa razão e essa ciência um instrumento para essa interpretação da realidade, né, por parte da classe do povo, né, das classes subalternas, dos populares. Então, pelo fato de que a ciência era, né, um privilégio da burguesia neste sentido, né. Outra questão também é que os anarquistas eles entendiam, né, que a defesa do método científico, a defesa da ciência, da razão, passava pela percepção, né? E aí se incorpora também o que havia de. Os anarquistas, né, se incorporam, se apropriam do que havia dos repertórios da renovação pedagógica do final do século XIX, dos movimentos de renovação pedagógica do século XIX, né, no sentido de entender a experiência das crianças, dessa prática do indivíduo, né, pelo conhecimento das coisas, a curiosidade de saber, essa autonomia, né, de buscar buscar interpretar o que está à sua volta, né. Isso, como eu comentei, não foi um princípio dos movimentos de renovação pedagógica do início do século XIX e do início do século XX, né? Os anarquistas, por mais que eles defendiam, eles tinham também suas concepções, né, de educação popular, eles não inventaram, não partiram, não foram eles que inventaram todas essas premissas, né? Já havia também um movimento por parte de outros grupos, dos socialistas também, de outros grupos também, ainda que o objetivo de grupos como, né, de reformadores muitas vezes fossem diferentes, pensassem talvez o ensino laico, mas pensassem o ensino laico pelo Estado, né, eles também estavam no rol deste caminho, né, de circular por meio dessas ideias da renovação pedagógica, né, dos métodos de ensino intuitivo e essa própria questão da coeducação, do ensino misto, né, enfim. Então isso também era algo que estava acontecendo naquele contexto, né, acho que é importante dizer isso, né, colocar isso em pauta de que existem essas continuidades em relação ao que estava acontecendo naquele momento, dessas conversas, desses diálogos, né? Porque muitos desses pensadores, como Paul Robin, por exemplo, o Francisco Ferrer, né, eram pessoas, ainda que o Ferrer era, de certa forma, autodidata, ele pensava a pedagogia nesse sentido. E conheciam muitas pessoas de muitos círculos intelectuais e científicos daquele contexto, né? Então, para os anarquistas, né, é importante também dizer, eu comentei isso na apresentação, né? Os socialistas, embora eles criticassem o ensino religioso da Igreja Católica, eles não se opuseram ao ensino público oficial.
Isso até posteriormente, depois da década de 1910, né? Já os anarquistas, os libertários, né, o movimento anarquista, a tradição do anarquismo ácrata, por ser é, é, caminhar nessa premissa anti-estatal, né, é, eles não se dispuseram a abandonar esses princípios e naquele momento daquele momento nas primeiras décadas do século XIX, empunhar a defesa do ensino público gratuito, né? Acredito que a primeira experiência de libertária, né, que é conhecida como a primeira experiência libertária, ela teve apoio do Estado, mas não era uma escola, também era um orfanato, mas praticamente as mais conhecidas como as escolas modernas, tanto na Espanha, a Escola Moderna de Barcelona, como as escolas modernas no Brasil, né, em São Paulo, no estado de São Paulo, elas não tiveram apoio do Estado, elas funcionavam por si mesmas, né? Eram instituições conhecidas como instituições não subvencionadas ao Estado, instituições de ensino particulares, né? Então, eles não empunharam naquele momento essa defesa do ensino público pelo Estado, né? Porque havia essa compreensão que o Estado, como aliado da Igreja Católica, e apoiados pelas classes, pela elite, né? Buscava criar, né, buscavam, né, na perspectiva deles, cidadãos controlados por meio da escola, né, sob isso principalmente depois, né, quando no Brasil, na década de 1920, essa premissa da ordenação cívica, né, nacional, né, além de entender, né, para os anarquistas, essa população como apenas mão de obra disciplinada e barata, né. Então, essa condenação ao ensino oficial para os anarquistas, né, não significou, né, na minha concepção, na minha defesa, né, do que eu trouxe no meu trabalho, não significou, pensando no Brasil, uma ruptura completa com determinados repertórios de escolarização, né, o que eu chamei de repertório de escolarização, ou cultura, ou maneiras de continuidades pensando a escola, a instituição de ensino escola, né? Esse viés científico e evolutivo da sociedade cristalizado na educação, ele tinha também, né, como eu comentei, um lugar para outros grupos intelectuais, naquele momento, como os livres pensadores, né, anticlericais, membros da maçonaria, né? Então, o que eu entendo que também, né, ainda que fosse diferente, a instrução baseada nos preceitos da ciência era uma característica também do incipiente ensino oficial do Estado, né? É uma defesa, né, dessa proposta do Estado, né? Embora os dogmas, as finalidades políticas, elas tivessem uma grande diferença em relação ao projeto revolucionário do movimento anarquista.